Sejam bem-vindos ao TavCast, eu sou o Diego Estevão e no episódio de hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Eu estou aqui com o especialista Fábio Amorim, ele é engenheiro da computação. E Fábio, é um prazer muito grande receber você aqui no dia de hoje para participar desse bate-papo que a gente vai ter sobre inteligência artificial. E eu gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouco aí sobre você, sobre o papel que você desempenha aqui na TavWeb Tecnologias Cognitivas. É uma honra estar aqui, Diego. Agradeço o convite. Aqui na empresa, eu trabalho como engenheiro de IA. Então, nos sistemas e todos os produtos que nós desenvolvemos, o foco da empresa sempre foi embarcar em IA em tudo. Então, normalmente a gente já criou aqui uma equipe grande e tal, e a minha responsabilidade é garantir que esses produtos, que essa IA, em todas as soluções que nós criamos, esteja a qualidade e esteja muito a par do que está no mercado, né? A gente precisa estar sempre à frente, a gente precisa estar sempre acompanhando todas as novidades, inovando e trazendo, né, novidades para produtos. Obviamente, a gente cria soluções personalizadas. Conforme a necessidade do cliente. Conforme a necessidade do cliente, né? Então, aqui na empresa são produtos tanto para o meio público, órgãos públicos quanto privados. Então, é um papel crucial ali, porque são muitas pessoas que usam, né? Então, a gente sempre cria algo para ser, assim, grandioso ali no meio. Com a IA, né? Que hoje em dia vem alcançando bastante mercado e mudando a vida das pessoas, né? Sim. E o mundo não tem como voltar atrás mais, esse é o caminho, né? E dentro da grande pergunta que tem movimentado todas as redes sociais, todos os meios de comunicação nos últimos dias tem sido sobre a inteligência artificial. E dentro disso eu gostaria de abrir o podcast com uma pergunta. Dentro da sua concepção, do seu entendimento, as IAs, elas vão dominar o mundo? A inteligência artificial vai dominar, vai comandar, de repente vai vir uma super inteligência, vai começar a comandar as máquinas independente, vai dominar o mundo ou não? E aí? Pois é, muita gente tem esse medo, né? Quem não conhece muito, acaba ficando muito ansioso, porque é uma promessa mirabolante, né, do mercado aí, de quando a IA surgiu. Então, aos poucos foi se difundindo um pouco, então o pessoal ficou um pouco menos receoso, viu mais ou menos o que era. E hoje em dia sempre, né? As notícias sempre vão surgindo, todo dia uma coisa nova. Um vídeo melhor feito por IA, uma imagem mais realista feita por IA. E está sendo difícil até diferenciar, né, o que é e o que não é. Sim. A gente tem IA que geram vídeo, texto, imagem, voz, né? Voz clonada de pessoas, vídeos clonados como você pode ter. E com uma qualidade muito boa já hoje, né? Políticos, pessoas importantes, influências no mundo, que a IA, vamos dizer assim, pessoas usam a IA, copiam e geram conteúdo. E muita gente tem medo, porque não sabe diferenciar. Quando você é mais da área, talvez você consiga, ainda assim, hoje em dia já chegamos numa parte que é difícil, né? Conseguir separar o que é e o que não é. Mas eu vejo que tem muita gente que tem medo de perder os empregos, que já está fazendo muita coisa. Mas eu acho que vai ser até bom nessa conversa que a gente vai dar uma ideia para quem não conhece o que é e o que ela pode fazer. Desmistificar também essa ideia de que ela é algo má. Eu vi um artigo outro dia e ele trazia essa exemplificação do que é a IA. É como se fossem os ribeirinhos, né? Existe uma comunidade ribeirinha, onde ela nasce ali das pessoas à beira do rio, que elas dependem do rio para pescar. O rio fornece coisas boas, alimento, né? Água para beber, para tomar banho, para os cuidados diários. O rio é algo bom e eles estão ali na beira daquele rio. Porém, também, o rio, se a pessoa entrar nele sem saber nadar ou sem conhecer o que há nele, quem sabe o jacaré, umas demais coisas ruins que há nele ali, ela vai, quem sabe, até sofrer um dano. E a IA é justamente da mesma forma. Nós somos os ribeirinhos e o rio está aqui, a IA está aqui disponível. Depende agora para o que nós vamos utilizá-la, né? Eu meio que entendo que é justamente isso. Ela está ali, está disponível, tem peixe, tem coisas boas, alimentos, sacia a sede, mas também tem as coisas ruins. Tem, quem sabe, de uma piranha, um jacaré, algo ruim, ou para quem não sabe nadar e entra nela, acaba se afogando. E dentro disso, desse entendimento, eu queria ver com você. Você acredita que nós podemos usar ela para um avanço e como ela tem avançado? Da onde nós estávamos ali em 2018, quando foi o grande boom tecnológico, para hoje? Como que nós estamos hoje em relação às IAs no dia a dia, no cotidiano, na sua própria evolução, no caso? Exatamente. Muita gente tem essa visão que a IA é a solução de tudo, né? Ela é o canivete suíço para os problemas, né? Que vai substituir todo mundo, vai trocar o emprego de todo mundo, porque ela consegue fazer tudo.
mas não é bem assim, né? Ela é vista como uma ferramenta, essa é a principal função dela, né? Assim como a gente teve todo aquele progresso da substituição de papel, de máquina de datilografar e depois o computador, aquilo ali foi uma evolução muito grande. Lógico que muita gente tinha medo ou não sabia usar, então a IA está sendo um pouco mais difundida, essa evolução está sendo rápida até, né, vamos dizer assim, com a IA, porque o computador e outras máquinas que vieram no passado ali foram sendo algo mais gradual. A nossa evolução está sendo cada vez mais rápida, né, nesse ponto. Então, acho que as pessoas têm muito medo daquilo ser algo, vamos dizer, uma tecnologia que substitui todo mundo, as pessoas, o povo, o jeito de falar e tudo. Não é bem assim, né? Ela tem que ter alguém que tem que estar gerenciando, ela tem que estar cuidando ali, né? Que cuida, tudo não é simplesmente algo solto ali, né? Para você extrair coisas delas e conseguir usar da forma certa, precisa ter um bom uso, né? Precisa ter uma boa forma de usar, tem que saber usar aquilo. Então, o que acontece muito em sistemas, em sites ou lugar que empresas que querem usar IA, né? Normalmente chega, coloca IA como se fosse algo qualquer, um chat, um IA que quer fazer tudo, mas assim, é algo muito complexo para você colocar uma IA. Imagina você pegar um estagiário que não tem muita experiência, não sabe como que funcionam as coisas, mas que é um estagiário muito estudado, um cara acima da média, um cara fora da curva, né? Ele vai saber muita coisa sobre a tecnologia, sobre as coisas, mas como funciona na prática, como implementa aquilo, como que você, numa empresa, gerencia, como que a banda toca, é muito diferente. Então, é a mesma coisa da IA. Ela é uma estagiária que tem um conhecimento muito avançado. Então, você tem que entregar nela as ferramentas, você tem que dizer como fazer, onde fazer e por que fazer, por exemplo. É ali a teoria e prática, né? É a grande questão. As pessoas fazem a faculdade, mas da faculdade para a prática tem um vale ali, né? Tem algo grandioso. E às vezes na IA a pessoa entra nessa questão, né? De achar que ela só com a teoria ela vai conseguir praticar, e não é bem assim, né? Exatamente. Então é aí que entra muitas vezes a engenharia de IA, né? É você saber colocar essa ferramenta tão poderosa assim em sistemas, em lugares do mundo cotidiano que façam sentido. Da mesma forma que você tem IA, por exemplo, no Google, quando você faz uma pesquisa, ele vai formular, ele vai entender que você quer um conteúdo mais relevante, que tinha assunto que você está falando. Experimenta depois fazer uma pesquisa no Google e muda a sua pesquisa naquele mesmo momento para algo diferente, você vai ver que ele vai influenciar. Ele vai analisar o que você pesquisou antes com o que você está procurando depois. Vai relacionar. Vai fazer um relacionamento. Ele vai saber onde você quer chegar. Qual é o assunto que você está tratando, né? O que você está falando naquele momento. A mesma coisa acontece com algoritmos de empresas que a gente sabe que tem muito domínio de IA, como Instagram, Facebook, WhatsApp. Ali o algoritmo é poderoso. A gente sabe muito bem o que ele está analisando ali, só que você não consegue ter a percepção, né? Visual. Enxerga o resultado dele. Então, sim. Muita gente passa batido, mas aquilo ali é o mais puro uso de IA que tem em algum tipo de empresa que tem contato com uma quantidade de pessoas do mundo. Então, o que nós fazemos aqui, por exemplo, em coisas que as pessoas acham que vão ser substituídas, são atividades repetitivas, né? Então, muitas vezes você tem aquela percepção de que fala, não, a IA agora consegue fazer um atendimento, agora ela liga para as pessoas, tudo aquilo, agora eu vou perder meu emprego. Não, você vai diminuir, obviamente, a quantidade de pessoas que você precisa fazer aquilo, porque a IA realmente ela consegue fazer mais com menos recurso, ela consegue te entregar muito mais escala, só que ao mesmo tempo você precisa fazer com que aquilo funcione corretamente. Então precisa ser monitorado, precisa ter a manutenção correta, a criação tem que ser muito bem refinada, isso leva tempo de você saber exatamente como ela vai agir, como vai fazer. Podem acontecer erros, assim como o ser humano, nem todo pensamento às vezes está correto, então às vezes a decisão dela às vezes não bate certinho, mesmo que ela tenha uma regra, pode variar um pouco, né? Uma rede, como a gente fala, como eu até falo, né? As IAs usam redes neurais, né? Que a gente chama de redes neurais artificiais. O nome não é à toa, né? Porque é um emaranhado de neurônios artificiais que trazem toda essa capacidade de raciocínio, né? Põe entre aspas assim, porque a IA ela ainda é um algoritmo, né? Muito complexo, mas ainda ela não é como um organismo vivo que tem um pensamento complexo, né? Ou um sistema todo complexo. Mas ela é bem similar ao raciocínio humano mesmo, de você pensar em algo e aquele algo ir para dentro do nosso banco de conhecimento para ver se a gente sabe ou não fazer, que o cérebro humano é mais ou menos assim, né? Aí nós pensamos ali como fazer ou não fazer, se sabemos fazer ou não fazer e fazer, né? Exatamente. Eu não vou entrar num termo muito técnico, mas a gente pode usar algumas referências para entender. Na IA, a gente tem os
neurônios artificiais dela, vamos dizer assim, possuem pesos de acordo com o que você fala. Imagina que esses pesos qual é a influência que aquele gatilho, aquele assunto que você colocou ali vai seguir um determinado caminho. Existem probabilidades ali dentro. Da mesma forma que na nossa mente, dependendo do que eu falo, do que você sente de cheiro, do que você vê, do tom de voz que alguém fala, toma um determinado caminho nos seus neurônios e você tem um pensamento diferente, uma sensação diferente. Tudo isso influencia. Pode entender que na IA é a mesma coisa. Dependendo do que você fala, e por mais que você fale a mesma coisa, ela nunca vai te entregar, ela pode entregar o mesmo número de explicação. Mas qualquer pergunta que você colocar igualzinha, ela sempre vai te dar uma resposta diferente. Não que vai estar a resposta vai ser um resultado diferente, né? Mas o texto é diferente, daquela forma... A linguagem, né? A linguagem é diferente, porque existe essa aleatoriedade, que é uma coisa das redes neurais artificiais, né? A gente pode imaginar os neurônios como... Imagina você segue um caminho, né? Um efeito borboleta, né? Um efeito de raízes, assim, muita gente pode usar como referência, que quanto mais cada caminho que você toma, existe uma infinidade de possibilidades. E aquele caminho que você escolheu, você deixou outros de lado que você tinha ali para trás. Então aquilo ali já não pode ser mais escolhido. Então você toma um rumo. Então, assim, existem muitas possibilidades, né? A gente tem IAs aí grandes, com bilhões de possibilidades dentro dela, né, que a gente chama de parâmetros, né, que ela vai usar, IAs com 380 bilhões de parâmetros, esses são números técnicos, vamos dizer assim, né, mas você já imagina a possibilidade, né, e esse número só sobe, e tem IAs aí que a gente tem no mercado hoje que são de empresas fechadas, são muito grandes, que a gente não sabe nem qual o tamanho dela. A gente vê o que você tem acesso à informação. A gente usa ela, mas não tem acesso àquele modelo, você não consegue pôr a mão nele para saber o que tem ali. Então, é muito poderoso o que a IA pode fazer, só que é aquele negócio, você tem que saber guiar ela e saber como usar, você tem que criar um ambiente que ela vai ser colocada. Então, a melhor definição é sempre usar do estagiário com muito conhecimento, né? Quanto mais você guiar ele, ou falar o que você quer que ele faça, ele vai usar aquele conhecimento da melhor forma possível. A IA segue da mesma forma, ela é muito inteligente, mas ela não entende exatamente o que você quer que ela faça. Você tem que, literalmente, é o que a gente chama de prompt, né? Você tem que dar um prompt correto, né? Que é a instrução em tradução direta, assim, a instrução correta para ela. A instrução, é explicar o que você quer que ela faça. Você explica o que você quer fazer, da forma que quer fazer. Então, as IAs que nós vemos hoje em alguns sistemas, muitas vezes você tem sistema de edição de vídeo, de alguma coisa, você vai lá e digita o prompt, né, a instrução para ela, e ela faz, porque previamente ela foi treinada, ela foi passada, né, ela tem um prompt ali que é fixo, além do seu, e ela sabe o que ela tem que fazer ali, o que ela tem que fazer, qual a missão dela ali dentro daquele sistema. Sim. Então, normalmente é isso que a gente faz aqui na empresa também, né? A gente pega sistemas e anexa vários modelos de IA, não é só um, a IA não é uma única entidade, né? Ela não é fechada, né? Não é fechada, ela é multiplicada, então você pode imaginar muitas vezes que no próprio chat GPT você está falando com uma IA apenas, né? Mas não é bem assim, né? É um enxame ali dos agentes, que hoje em dia esse é o nome usado, né? Os agentes de IA que levam aquele conhecimento. Então, o texto para você é um só, mas são várias entidades falando com você ao mesmo tempo. Já a gente entra na área de agentes ali, teve um termo que você usou que falou sobre a questão de capacidade de conhecimento, ou como que funciona essa questão da base de conhecimento dela, né? Como que funciona essa questão de alimentar ela, vamos supor, a gente vai fazer uma pesquisa e ela vomita um monte de coisa ali pra gente, traz um monte de informação. Da onde que vem isso? Como que funciona essa questão? Da onde ela extrai toda essa informação? Como que é feito isso? Para criar um IA, a gente precisa passar por um processo de treinamento, né? Então, o modelo, existe uma arquitetura, tem toda aquela questão tecnológica por trás, da mesma forma que quando o computador é criado, você tem que desenhar todo aquele sistema físico, né, na IA. Obviamente não é físico, né? É lógico, ali é um sistema, um algoritmo. Né, só que você precisa treinar ele para que ele definir como que ele vai usar, por exemplo, esses parâmetros, né? Que a gente falou que tem pesos que são esse peso define qual o caminho que vai seguir nessas redes neurais. Sim. Então a gente precisa treinar para ela entender normalmente o que significa um oi, o que significa português, inglês, essas coisas, tudo que normalmente as IAs fazem muito bem, né? Porque existe um processo de treinamento. Então, não é só criar uma IA propriamente de algoritmo. Você precisa treinar ela. Então, existem muitas dessas empresas grandes que a gente conhece como a OpenAI, a Anthropic, o Google também, o próprio Facebook, né? A Meta, né? A empresa principal, a Meta do Facebook, que
desenvolve esses algoritmos, eles precisam passar por treinamento. Então, eles precisam de um tratamento de dados muito grandes, que é a maior dor, né, do mundo hoje. E até um tempo atrás era falado de Big Data, de os dados, né, são importantes. Então, tudo isso era... O pessoal fala que os dados é o novo petróleo, né, de 2025. É o novo petróleo. Então, quem que mexe quem que faz o maior uso de dados hoje em dia? IA. Então, hoje é o que a gente mais vê. A IA precisa de processo de treinamento refinado. Isso influencia muito na tomada de decisão dela e qualidade. Da mesma forma que você ensina uma criança do início até a vida adulta dela, ela tem um aprendizado. Na vida adulta, ela pega experiências com resultados, né? Ela vai fazendo, aprendendo, errando, falhando e aprendendo com os erros. A IA passa por esse mesmo processo, só que como é uma máquina, é um software, isso acontece em muito pouco tempo. Normalmente, assim, o tempo é mais por culpa humana do que propriamente o software sendo treinado. Porque você precisa ter esse trabalho manual de separar dados, são muitos engenheiros de dados ali, separando os dados, vendo a qualidade desses dados. Pegando dados, por exemplo, da internet, hoje a gente sabe que a IA é treinada com tudo que tem ali. Só que não é só chegar e colocar, né? Tem muito dado que é errado, muito dado que é perigoso, muita informação ali. Então, quer dizer que elas não têm acesso direto aos dados, ela se autoalimenta. Não, muita gente tem essa ideia de que a IA tem um treinamento constante, né? A IA hoje em dia não funciona assim, né? A gente espera que tenha uma tecnologia que possa causar esse impacto, né? Mas por quê? Porque a influência da IA, assim, os modelos que a gente tem hoje disponíveis no mercado são modelos muito poderosos. Então, dar essa possibilidade de aprender com o que tem ali é muito perigoso. Existem, sim, algoritmos que aprendem conforme que você faz, são algoritmos mais simples, normalmente da mesma forma que o teclado do seu celular, que é o maior exemplo de uma IA. Fica corrigindo ali o que eu escrevo. Você vai digitando, ele te oferece a palavra, já corrige, já analisa. Sim. Aquilo ali é algo muito simples, não chega perto das IAs que a gente tem hoje. E tanto é que ele cospe textos, palavras sem sentido, né? Ele te dá algumas opções, mas se você for seguir um caminho só de clicar naquilo, ele não vai causar um sentido. Mas o que acontece ali? Ali é um exemplo de algo que aprende conforme você digita, porque quanto mais você digita, você tem as palavras são decididas de forma diferente. Ele sabe que depois de um oi, se você conversa muito com sua esposa, com sua namorada, vai vir um amor ou um meu bem depois. Meu acontece muito isso. Exatamente isso. Digita um oi ali na conversa dela, já vem logo depois, né? Sim. Então é perigoso até sair digitando e já mandar um meu bem pra alguém que você não quer, né? Verdade. Então, assim, os modelos são poderosos. E para garantir a qualidade deles, esses modelos eles não podem ter acesso ao mundo exterior de forma de forma de treinamento. Ele não pode aprender com isso para seguir, vamos dizer assim, esse caminho de ele mesmo aprende, ele acha que é certo ou errado, não funciona assim. Sem seleção de conteúdo, de informação. Isso não chega a ser nem a ser censura, é questão de definição do qual é o melhor caminho para aquela IA. Vamos dizer assim, da mesma forma que o seu filho, você limita o que ele vai ter conhecimento, sim. A IA, quando você cria, você precisa saber o que ela vai ser, né? Você precisa saber o que ela vai aprender. Ela tem que ser criada já destinada a um propósito, a algo específico, né? Sim, a IA é a maior consumidora desses dados que a gente fala que é o novo petróleo, né? Então, você precisa tratar que dados são corretos, você não pode ter informações ali perigosas sobre como ensinar, vamos dizer assim, a fazer uma bomba, algo assim, né? Coisas eticamente erradas, né? Vamos dizer assim. Então, que furam, né? Essa ética que a gente conhece, assim, de bom convívio na comunidade. Então, tem que existir essa filtragem desses dados e tem coisas perigosas também que na internet, né? A internet é um mundo, uma terra sem lei. Então, você tem que filtrar isso. O que a IA que é feito? Então, o tratamento desses dados, refinamento desses dados, o treinamento da IA, e conforme ela vai sendo treinada, você avalia qual que é o resultado dela, como que ela está respondendo, como que ela está fazendo, se for uma IA de vídeo, como que ela está gerando, e aí passa por outro processo de treinamento, processo de correção daquele treinamento. Você treinou de uma forma, ela agiu assim, você vai lá e muda, tem outro método. Sim. E aí refina mais um pouco depois que já está treinada. Então, assim, é um processo que ele só anda para frente, né? Você sempre vai ajustando de acordo com o treinamento. Sempre melhorando ela aí, como se fosse uma evolução. E ela tem níveis, né, também, né? Exatamente. O que nós temos hoje, IAs, por exemplo, que são ensinadas a como usar ferramentas, a como usar outros sistemas, né, que estão integrados a ela. Então, quando você coloca, por exemplo, no ChatGPT para ele fazer uma pesquisa na web, ele vai usar uma ferramenta que foi dada pela OpenAI ali, naquele modelo de IA, né, que a gente tem ali, né, que ele vai ter acesso ao navegador para ele. Então, ele vai saber, ele foi treinado para saber como pesquisar informação que ele tem inserido aqui, onde que ele vai inserir essa informação, buscar essas informações lá dentro do código
que ele foi inserido, né? Propriamente isso não acontece na IA. A IA está usando outras ferramentas ali. Sim. Então ela faz a pesquisa e te traz a informação atualizada. Então isso não quer dizer que ela faz a pesquisa por si ela só. Por si só ela usa uma tem um banco de dados, né? Isso. O banco de dados dela é justamente algo como nossa memória, né? Quanto mais ela estudou, mais ela entende padrões. E todo esse tratamento de dados é importante para poder garantir a qualidade da resposta dela. Antigamente a gente tinha muito problema quando saiu lá, você falou de 2018, quando começou, que foi ali onde os engenheiros da Google fizeram um paper, né, com a tecnologia nova, chamada Transformers na época, que trouxeram essa novidade ali que dava muito mais recursos de memória, vamos dizer assim, raciocínio, né, cognitivo, aquele quantidade de você prestar atenção em alguma coisa. O paper até chamava, né, Attention is all you need, né, que é propriamente dizendo ali que a atenção é tudo que você precisa, porque são os modelos Transformers que trouxeram a atenção que a gente tem no ChatGPT, no Cloud, no Gemini da Google, em tantos outros modelos de IA que a gente vê aí, a capacidade de atenção. Então ele precisa se lembrar, ele não cospe coisas igual ao seu celular de forma muito simples, ele já trabalha de uma forma diferente, é uma IA diferente. É o que a gente chama de LLMs, né, que são grandes modelos de linguagem em tradução direta, né, os Large Language Models. Esses modelos, eles trazem essa capacidade de lembrar do que você está falando e guardar esse contexto. Então, tudo que ele vai falando, existe uma referência ao que ele falou antes, tanto que você conversou com ele antes quanto o que ele falou antes. Então, tudo isso é importante. Vai gerando uma relação, né? A capacidade de, depois de muita conversa, a mesma capacidade de um professor for ensinar alguma coisa, ele precisa seguir um caminho, ele precisa saber do que ele já falou para o que ele vai falar depois. Para ter um raciocínio lógico, uma linha de pensamento, né? Precisa existir uma linha de pensamento. Então, da mesma forma que antigamente o que acontecia bem no início, esse algoritmo era usado, mas ele não era tão refinado. Então a IA, muitas vezes existiu um aprendizado da tecnologia nova, né? Então a IA foi se aperfeiçoando, eles aprenderam a usar o melhor algoritmo, a construir melhor esse algoritmo, né? Usando essa tecnologia que passou a tornar possível o ChatGPT, por exemplo, que foi um dos primeiros que a gente viu disponível ao público. Acesso, né? Mais fácil, simples. Exatamente. E aí garantir que que as respostas fossem precisas, confiáveis. Porque o que a gente tinha antes era uma coisa que acontecia muito, que era o chamado alucinação nas IAs. A alucinação vem do termo de ele responder alguma coisa que é uma inverdade, né? Algo que você não tem certeza daquilo, e nem ele tem certeza. Nem ele sabe. Mas ele foi treinado de forma, vamos dizer assim, a oratória dele é tão boa, né? Que ele te convence. Que aquilo é verdade. Então é a forma como ele disse. Qual que é o problema disso? Então, assim, nada era confiável nele. Você não sabia se ele estava falando a verdade ou não. Você tinha que ficar verificando. Então, assim, hoje em dia ainda é assim, mas a confiabilidade é muito maior. Evoluído, né? Aí entra naquela questão que você explicou sobre a questão de dados, né? A engenharia de dados ainda não era tão atualizada como hoje, né? Sim. Não era tão forte como hoje. Foi um aprendizado de como treinar IA, um aprendizado da arquitetura, de treinamento, de retreinamento, né? Quando você melhora aquela IA, você sabe que a resposta dela ainda tá boa, você treina mais um pouco, ensina ela mais um pouco. Então, assim, é uma questão muito complexa de dizer para quem não entende muito de tecnologia ou que está mais por fora, alguma pessoa que não tem tanta familiaridade com o assunto, mas assim, para deixar mais simples, foi um aprendizado muito grande que foi acontecendo, e da mesma forma que tudo isso foi melhorando, as respostas também vieram junto, né? Então, esse aprendizado influenciou na qualidade dos modelos. Então, hoje, é muito mais confiável você perguntar para um ChatGPT da OpenAI, por exemplo, ir lá entrar na conversa e perguntar como faz uma receita de bolo, algo assim. Possivelmente os ingredientes que ele está falando são verdadeiros, aquele bolo se faz daquele jeito, né? Então, o que acontecia antes, que era o de alucinação? Ele falava coisas que não faziam sentido, inventava, principalmente questão jurídica, né? Coisas que existe uma precisão muito grande ali do que foi dito em palavras, né? Então, ele fazia uma abordagem diferente, né? Por essa alucinação, ele inventava leis, coisas que nunca existiram. E o que mais acontecia é porque, para ele, existia uma verdade, ele tinha um conhecimento daquilo. Só que ele não sabia separar exatamente o que era verdade ou não, misturava coisas que existiam e acabava criando uma nova lei a partir de outras. Então, hoje em dia, você tem uma confiabilidade maior por causa desse tratamento de dados. Isso é importante. Esse refinamento trouxe essa credibilidade, né? Sim, também. É uma evolução natural dos modelos de IA. Então, assim, os modelos são os mesmos modelos de antigamente. É a mesma tecnologia. A questão é que ela vai sendo feita, vai havendo melhorias, né?
Quanto mais você apanha, mais a tecnologia evolui, ela se torna melhor. Você tem computadores hoje em dia que são muito mais rápidos e eficientes em questão de energia do que antes. E por que não tinha isso antes? Porque ele teve que passar por um processo de evolução. IA da mesma forma. Então, a gente sempre fala aqui na empresa, né? Quem não estuda IA, quem não está por dentro da tecnologia, quem não sabe usar, vai ficar de fora. Então... E dentro dessa questão que você falou agora sobre computador, pegando um gancho a partir disso, computadores quânticos. Tá um diz que aí na internet sobre computadores quânticos, que eles vão revolucionar, contas que demorariam cerca de 5 anos ou 5.000 anos para ser feito, o computador resolve em questão de minutos. O que você traz sobre esse assunto pra gente aí? O que você acha sobre ele? É um assunto complexo de falar também, mas para tirar alguns mitos também sobre isso, porque muito, às vezes é falado em uma notícia, assim, o pessoal coloca um pouco mais de perfume na notícia, né? Um pouco mais de glamour, né? Um negócio ali mais parecendo mais aflorado. E não é bem assim, né? A gente sabe que os computadores quânticos, eles têm uma forma diferente de fazer as coisas, eles são mais rápidos em muita coisa, em cálculos, em análise de dados, ali, em certas contas, principalmente coisas matemáticas, porque o computador atual ele trabalha sempre com zeros e uns, né? Existe uma lógica matemática ali dentro dele. Então, o computador quântico ele trabalha diferente, ele não é melhor, ele é diferente. Então, esse é o principal ponto. Até existe uma certa similaridade com a tecnologia, entrando em termos mais técnicos, com a IA, porque o computador quântico ele trabalha muito com probabilidade, com aproximação de dados, com contas muito específicas, e aí já, quando a gente entra em computador quântico, esse mundo quântico, né, a gente já fala de muita coisa envolvendo física quântica, em cálculo, em matemática mais profunda, algo muito avançado, que não é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia. Nosso dia a dia não vai ser muito pouco utilizado, né? É coisa muito mais cientista, tá? Que os supercomputadores eles são caros, eles precisam de recursos muito específicos, né? Para a precisão dele existir, ele tem que estar numa temperatura específica, ter uma grande quantidade de energia para usar, né? Normalmente são salas fechadas com materiais com chumbo, com muita coisa para evitar interferência eletromagnética, raios cósmicos, tudo aquilo bem complexo, né? A qualidade do chip, né? É um chip o processador quântico, vamos dizer assim, ele tem um processamento diferente. Pela falta do amadurecimento dessa tecnologia, talvez por possibilitar que ela seja usada de forma mais civil, né? Hoje é algo mais exclusivo, né? De grandes empresas e órgãos que fazem essa parte mais científica. Ele poderia ter ser usado para IA, tem que ter uma adaptação da tecnologia em si para ser usado isso, porque, igual eu falei, o chip quântico é muito bom para cálculo probabilístico, e muitas outras coisas a gente vê sendo usado para cálculos complexos desse tipo, né? Coisas que o nosso computador normal, ele faz, só que faz de uma forma diferente, né? Se você for fazer um cálculo que existe... Mas chega no resultado, chega perto ali. A diferença é como eles trabalham, por isso que eu falei, eles não são melhores um pro outro, eles são diferentes. Se você precisar de um cálculo muito assertivo e algo muito fácil de calcular, muitas vezes o chip quântico ele vai dar voltas e não vai ter uma precisão, porque ele vai agir na probabilidade. Você não tem certeza daquele dado, mas ele chegou naquilo. Eu estou passando por cima assim para poder chegar num entendimento que as pessoas consigam... que seja mais simples. Que seja mais simples, mas ele é muito mais a fundo que isso. Seria muito errado eu dizer dessa forma muito simples, porque ele é muito mais do que isso. Mas a gente tem que dar uma simplificada para o pessoal entender. Então, assim, a melhor definição é que ele é diferente. A chance de você ter uma melhor mobilícia com a IA existe. Só que tem que amadurecer essa tecnologia. A gente não tem nada assim, que esteja usando isso hoje, nada. Se a gente sabe, tá muito bem escondido, eles estão fazendo ainda algum uso disso. Porque a gente sabe que existem usos militares, usos científicos para isso, que ainda assim, até chegar no público, leva um tempo. Então, e fala sobre também valores, né? Porque é um valor extremamente alto. Então, assim, para chegar à acessibilidade de nós usarmos no nosso dia a dia é praticamente inviável, né? Inviável. A médio e longo prazo é inviável. É inviável. Você tem aí... O que a gente usa hoje para IA do nosso cotidiano? O principal recurso que elas precisam para processamento são placas gráficas, né? Pela forma como também elas são diferentes de um processador de computador. Aquela placa que a gente chama, para quem conhece, né, quem usa computadores, agora já montou um ou já analisou melhor, a gente tem o computador ali, a CPU, né, a unidade principal, que é o que tem em todos os computadores, celulares, tudo. E normalmente a gente tem a GPU,
que é a unidade de processamento gráfico, que é o que vai cuidar mais de cálculos de imagem, de pixel. A gente tem inúmeros pixels em uma tela, então você tem que ter um processador que calcule o que vai em cada um em tempo muito rápido. Então existe um cálculo ali em tempo real de várias imagens ao mesmo tempo. Pensa, você tem uma tela que está exibindo ali 60 quadros por segundo e quantos pixels tem naquela tela? Ele vai ter que fazer esse cálculo. Muitas vezes aí, então assim, existem delegações de responsabilidades ali sobre a GPU ser responsável por processamento de vídeo, a GPU por processamento de cálculos matemáticos mais menores, vamos dizer assim, mais precisos, né? Então é a questão de fazer algo de um de cada vez, que normalmente a CPU faz, e fazer várias coisas ao mesmo tempo que a GPU faz. A CPU processa um, processa outro, então, a GPU processa vários ao mesmo tempo. A gente entrou até nessa parte mais técnica, mas assim, um processa de um jeito diferente do outro. Então você não pode ter um computador só com GPU e não pode ter um computador só com CPU e querer que aquela CPU rode coisas complexas que a GPU faz. Até dá, né? Você teria uma imagem muito ruim, muito lenta. O tempo também. Tem imagem travando, porque é uma responsabilidade, é uma tecnologia que a GPU usa. Entrando na IA. A IA usa esse processamento em tempo real porque ela precisa desse raciocínio. Imagina todos esses neurônios fazendo o processamento deles em uma CPU, por exemplo, que faz você tem ali CPU com 8 núcleos, 16 núcleos na tecnologia atual. Na GPU você tem milhares deles. Então, assim, são uma forma diferente de trabalhar. Então, por isso que a gente usa a GPU. Entrando no chip quântico, quando você tem lá, você tem algo muito mais poderoso, só que também é diferente. Então, você teria que sair, tratando de preço, de um chip quântico ali que está na casa ali de valores inimagináveis, né? Sobre também principalmente a quantidade, não só da construção dele, mas de como você vai usar. Você precisa de uma máquina específica, de recurso específico, ambiente específico. Tudo isso tem um custo de manutenção, não é só aquisição. É só aquisição. Então, a gente sairia de hoje de uma GPU que você compra ali em qualquer loja de informática, para um chip quântico. Como que você vai usar isso? Existe uma limitação muito grande aí. Sem falar de escalabilidade também, né? De produção, de disponibilidade. E vamos levar um pouquinho mais aí o nosso bate-papo. DeepSeek. Né? Houve uma guerra algum tempo atrás aí da DeepSeek com Trump, Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre. O que você tem para dizer sobre a DeepSeek? A DeepSeek aí foi uma rasteira, né, que a gente tinha nas empresas americanas aí. Sim. Porque até então as empresas americanas sempre dominaram, né? E ainda vem, né, na frente desse mercado aí, porque elas chegaram primeiro, elas tiveram mais tecnologias, mais investimento para isso. Elas literalmente dominam mesmo o mercado, né? Elas dominam o mercado, assim, não que não estejam sozinhas, né? Elas não são as únicas, né? Então, assim, elas têm sempre alguém atrás. Na cola. Então, assim, como elas chegaram na frente, né? Elas tiveram uma oportunidade melhor de aprender, de treinar, de corrigir os erros. Então, assim, hoje elas estão muito mais refinadas, né? Com bastante qualidade. Quando você usa um ChatGPT, você consegue ver que a qualidade das respostas, o jeito que ele trata as ferramentas, como que você pede para ele fazer uma pesquisa na internet, como você pede para ele gerar um código de software, por exemplo. Então, assim, a qualidade é muito boa. A diferença é que existe todo esse processo de ter chegado primeiro, né? Que chegou primeiro e bebeu água limpa. Então, eles aprenderam como usar a tecnologia e tudo mais. Então, para outros concorrentes de outros países, existiu esse processo que veio um pouco depois, né? Eles precisaram aprimorar esse recurso, então era questão assim de, às vezes, compensar isso com mais pessoas trabalhando ao mesmo tempo, mais estudo, mais tempo, né, de mais investimento financeiro, enquanto que eles tiveram um caminho um pouco mais tranquilo para isso, né? A gente tem empresas hoje, por exemplo, como a OpenAI, Anthropic, a gente tem a Meta também, que é a dona do Facebook, Instagram, WhatsApp. Todos eles disponibilizam, né? Google, né, que a gente conhece. Que são as principais empresas que têm IA, né? Elas têm sistemas de IA, não são sistemas como a tecnologia mesmo, que elas criam, né, os modelos de IA, todo aquele algoritmo, tudo. Então, assim, quem que você tem como na cola deles na hora que eu falo que foi a principal rasteira, o bendito do DeepSeek, que ele veio logo de seguida sendo um modelo que veio da China, com baixo recurso, baixo uso de tecnologia em questão de vamos dizer assim, de ambiente, né? Eles não tinham aquelas placas gráficas para rodar aqueles modelos de IA que os Estados Unidos tinha, porque a principal empresa que fabrica as placas gráficas no mundo, hoje a maior delas, é a NVIDIA, né? Que detém a tecnologia mais aprimorada para IAs. Então, eles não tinham todos os recursos e foram lá e fizeram um modelo que ficou tão bom quanto.
aquilo ali no mercado foi um rasteiro e tanto. As ações da NVIDIA despencaram bilhões. Então, você tinha uma empresa que era uma das mais valorizadas no mundo por conta da IA, e do nada muda para uma coisa que cai absurdamente, né? Então, a DeepSeek foi uma rasteira para os Estados Unidos, para o mercado, né? Principalmente a NVIDIA, que era a fabricante, perdeu muito valor de mercado. Que era a mãe do negócio, né? De repente vê alguém que vê ali, era criança e já estava andando junto. Você assusta as empresas e o próprio governo, né? Que está ali incentivando essa soberania sobre os dados ali, sobre as empresas de IA, né? Então, para os Estados Unidos, que sempre esteve à frente de muita coisa, aquilo ali foi um susto, foi um impacto. Sim. Ver um gigante como a China chegando perto foi uma questão de vamos tomar cuidado, tem alguém aí. Logo a China, né? A gente aí é um concorrente que não é pequeno. A gente sabe que a China tem, entrando até esse assunto de recursos, a gente sabe que a China domina muitas tecnologias e muitas coisas à frente dos Estados Unidos. Tem coisas que ela domina sendo a maior do mundo. Em quantidade de produção, a gente sabe que fabricações da China é muito grande, tudo muito grande. O valor para ser fabricado também é muito abaixo do normal. Com grande escala, então eles têm domínio sobre muitas tecnologias. Sim. Então os Estados Unidos sempre ficou esperto, né? E aí existem muitas limitações ali para os Estados Unidos. Entra a geopolítica também no meio um pouco. Os Estados Unidos têm essa questão de fazer muitos embargos, né, de exclusividade de tecnologias para evitar que a China tenha acesso. As placas de vídeo que foram usadas para treinamento e uso do DeepSeek são placas de vídeo, vamos dizer assim, capadas, né, em recursos, em memória, tudo, são placas inferiores às versões que você tem disponível no resto do mundo, por questão desses embargos. Então eles não podem comprar, a China não pode ter acesso a isso. E ainda assim foi lá e... ainda assim, é aí que entra como que foi a rasteira, né? Porque pegou todo mundo de surpresa. Foi lá e mostrou que consegue fazer mais com menos investimento. Esse é o ponto. Os investidores saíram na hora, porque como é que você está gastando tudo aquilo para gerar algo que a China foi lá e fez mais barato? A DeepSeek, na verdade, né? Foi lá e fez mais barato. Então, fez muito parecido. Então, quer dizer que os modelos eram completamente ineficientes ou eles não dominavam a tecnologia? Como é que funcionava? Então, assim... Tinha algum problema ali, né? Balançou o mercado. Então, por isso que eu falo que foi um susto e a partir daí o jogo ficou um pouco mais... aumentou o nível do jogo, né? A China entrou com várias empresas, como a Alibaba, né? Que a gente conhece hoje sendo como detetora do próprio site Alibaba, que faz recursos na China, que é dona de AliExpress, por exemplo, de marketplace, que a gente conhece aí forte. Então, é uma empresa gigante na China, é uma empresa em peso. Assim como a gente conhece a Amazon nos Estados Unidos, na China a Alibaba domina muito. Então, a gente consome coisas deles também. Então, imagina, aí você tem modelos de IA que vieram da Alibaba, modelos de IA que vieram do DeepSeek, outras empresas que surgiram no caminho, startups que cresceram e aí começaram a alcançar também. Então, assim, a China, ela vem assustando os Estados Unidos. Não quer dizer que sejam só os dois, tá? A gente tem empresas como, se eu não me engano, a Mistral, o nome dela, que é uma francesa, que também tem bons modelos, ela tem boa tecnologia, só que a briga está sendo mais entre os gigantes ali, os grandes. Porque é quem está investindo cada vez mais pesado em cima, né? E, assim, tendo essa visão de uma forma agora mais panorâmica sobre a questão dos Estados Unidos, China, demais empresas ou países que entraram nesse jogo também, entraram para essa dança, na visão hoje sobre o Brasil, o que você acha que... Existe uma possibilidade, uma probabilidade para daqui 5 ou 10 anos, qual seria uma estimativa? Nós conseguiríamos ter uma grande Big Tech, quem sabe, e entrar para participar dessa dança também, começar a ser mais competitivo? Ou você acha que isso é muito inviável para o Brasil, para o cenário que nós vivemos hoje? Qual que é a sua ideia sobre esse assunto? A gente sabe que no Brasil é muito complicado essa questão de crescer algum tipo de tecnologia ou alguma coisa assim sem muito investimento. Sim. Qualquer lugar, na verdade, essa é muito problemático. Então, assim, tem que existir um apoio muito maior, tanto de governo quanto empresas, né, quanto investidores de fora também, né? Então, você precisa ter Tem que ter incentivos, né? Tem que ter incentivos, porque a gente sabe que a gente tem bons, tanto como na China, como nos Estados Unidos, a gente tem boas mentes, né? O ser humano por si só, ele tem um potencial muito grande. Sim. A gente tem sempre pessoas ali que têm facilidade com algum assunto, alguma coisa, então vale a pena sempre incentivar, né? A gente tem faculdades nos Estados Unidos que sempre, de onde mal saem as mentes brilhantes ali, já investem, já entram em uma empresa grande, como o Anthropic da vida, a OpenAI da vida, o Google, por exemplo, pega muitos universitários, né?
Então, pessoas que têm uma probabilidade grande de crescimento, né? Já crescem ali. Detectam. E, então, assim, a gente precisa de... Existe toda uma coisa muito mais política por trás ali do que propriamente chegar e querer fazer. Não é só assim, né? Tem que existir um certo apoio ali para poder criar esse ambiente ali para suscetível a sair uma empresa ou uma tecnologia muito, muito bem evoluída ali. A gente tem, por exemplo, hoje no estado de Goiás ali, na UFG, eles criaram um instituto de avançado de IA, né? É o CEIA, né? O Centro de Empresarial, se eu não me engano, Centro de especialista, né, de inteligência artificial, né? Sim. Acho que é esse o nome correto. Depois tem que pesquisar para ver qual é o nome certo, mas é um instituto ali que incentiva muito a produção de coisas com IA. Então, eles pegaram modelos que a gente tem ali que são abertos, né? Muitas vezes a China tem feito muito isso, né? Soltaram muitos modelos pré-prontos já, né? Só já para mas assim, eles entregam na mão, eles não deixam você só usar, eles tomam que esse é o modelo. Você consegue pegar ele, literalmente, assim, óbvio que virtual, né? Mas você consegue ter acesso, né? Você tem acesso, você treina, você faz o que quiser com ele. Então, a partir daí, você consegue criar um modelo do seu estilo, do seu jeito, treinar diferente, mudar um pouco a arquitetura dele, você tem acesso ao código dele, né? Você tá ali com aquilo na mão. Então, o CEIA tem investido muito nisso, né? Uma parceria com a FG também, tem investimentos privados e tem crescido muito. Só que eu vejo que o potencial é grande, mas parece que ainda não tá atingindo aquilo que a gente vê em outros países, sabe? Então, e tudo que a gente até mesmo tem aqui disponível, né? Ainda não está potencializado, né? Exatamente, existe muita questão de recursos. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem as grandes empresas como a Amazon, por exemplo, tem a empresa, a parte deles, que se chama AWS, que é onde eles cuidam de data centers, de máquinas de recursos, né, muito mais pesadas, guardar dados, né? Então você tem ali empresas que armazenam os dados, processam dados, máquinas com GPU, tudo isso avançado, né? Então, assim, a OpenAI, o consome deles, né, assim, de empresas como a Amazon, eles usam recursos, né, existe uma parceria ali. Então, como é que você tem isso no Brasil? Você tem a Amazon também alocando coisas, tem servidores aqui no Brasil também, só que não tanto quanto lá fora. E como que você vai ter essa soberania usando recursos propriamente de outras empresas, né? E você tem que pagar por isso também. Então, ter o investimento de você ter de onde você tirar esse processamento, porque você precisa de máquinas poderosas para criar um modelo poderoso, vai ter que ter algo brasileiro. Então, a gente tem algumas soluções, acho que Magalu Cloud, a gente tem outras empresas que eu não vou me recordar o nome aqui também, que estão criando esse ambiente de vamos dizer assim, armazenamento de dados, servidores, né? Tá trabalhando para isso, centers, né? Onde você tem máquinas ali poderosas ali. Sim. No Brasil mesmo, né? Para ter essa soberania de que os dados são daqui, as empresas são daqui. Então, dessa forma você garante... A gente está começando ainda nesse mercado, né? Então, eu acredito que com o incentivo, obviamente, de governo e outras empresas nacionais também, a gente consiga ter um impulso muito maior para conseguir chegar no que a gente quer, né? O Brasil tem potencial, o negócio é que tem que fazer do jeito certo, né? E a gente tem mentes brilhantes aqui dentro, a gente tem institutos que foram criados, então assim, mas não é só isso que tem que ser feito, a gente precisa de mais. Então o Brasil tem potencial e eu não sei em quanto tempo, porque essa decisão não cabe a mim, não é como imaginar, não é algo que dá para ser medido, medir a decisão de quem como vai investir ou de que forma vai ser feito. Mas o Brasil tem potencial e a gente poderia ir muito longe. Eu torço para que isso aconteça logo, porque eu, por exemplo, conheci lá o CEI em Goiânia, eu vi como que é lá na UFG, o Instituto. Então, assim, eles mexem com robótica, eles mexem com tecnologia muito avançada, coisas que no mundo a gente teve, no Brasil, a gente teve poucos lugares com esse tipo de ambiente. Então, assim, lá está sendo criado focado com inteligência artificial. Sim, já é um incentivo até para os outros estados também, né? Para quem sabe apoiar de certa forma, criar algo também. É um incentivo. A gente tem competição de universidades nos Estados Unidos, por que a gente não pode ter aqui, né? A gente tem que ter esse incentivo ali de institutos diferentes, investimentos diferentes, o governo ter esse olhar assim, de criar algo que fosse nosso, uma soberania, né? Porque a China está criando isso, os Estados Unidos está criando isso. Lá na França a gente tem empresas, na Europa, na verdade, como um todo, né? Tem empresas que estão fazendo isso, né? Empresas alemãs, empresas francesas que têm a sua tecnologia, não são as maiores do mercado, mas a gente tem isso bem evoluído, né? E no Brasil ainda está um pouco fraco, então a gente precisa, acho que botar um pouco mais de gás nisso daí para chegar longe. Potencializar, né? Exatamente.
chegamos ao fim aí, Fábio, desse primeiro podcast. Eu gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade que você está aqui conosco, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, que a gente sabe que é muito grande. E eu gostaria de pedir para você fazer as suas considerações finais sobre os assuntos que foram falados, sobre a sua expectativa aí para o amanhã, enfim, fica à vontade. Obrigado, Diego, pelo convite, obrigado a todos que estão assistindo. O principal ponto que eu quero trazer sobre esse impacto da IA, sobre tudo que a gente falou, é que a IA não é algo que vai substituir o trabalho de ninguém. A IA é algo que vai potencializar, na verdade, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa se preocupar com quem está usando a IA melhor do que a gente. Então, sempre estuda IA, gente. Não deixa sem estudar IA, não para de... Eu não estou falando nem de assunto técnico, nada de codificação, não precisa criar, não precisa desenvolver nada com IA. É você aprender a usar com o seu trabalho, com o seu dia a dia, o que você faz. Existe hoje em dia IA para tudo, né? Então, todo dia surge uma ideia nova de IA, onde a IA pode ser colocada. Então, existem ferramentas aí no mercado, sejam pagas, sejam gratuitas. Estudem IA e aprendam a usar, porque você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído por quem usa a IA melhor do que você. Então, esse é o ponto. Isso é uma verdade. Que a gente precisa se preocupar. Eu me preocupo todo dia, né? A gente sempre está estudando uma tecnologia nova, porque... Todo dia nasce algo, né? Todo dia nasce algo. Então, assim, quem inova primeiro, quem chega na frente primeiro, bebe água limpa. Então, a gente tem que ficar preocupado com isso. Então, muito obrigado pelo convite. E estamos aí. Valeu, Fábio. Gostaria de agradecer a você que nos assistiu aqui até agora, participou desse primeiro podcast aí. E eu tenho certeza que nós acrescentamos algo ao seu conhecimento. E nós ficamos muito felizes por essa iniciativa da TavioWeb. Eu gostaria de pedir para você, siga-nos no Instagram, @TavioWeb, né? Nós estamos disponíveis no Instagram. Temos também o nosso site, acesse lá, veja um pouquinho dos nossos pacotes, dos nossos produtos. E eu tenho certeza que nós temos algo que possa se encaixar no seu cotidiano ou, quem sabe, na sua necessidade, da sua empresa ou no meio em que você trabalha. Nós agradecemos mais uma vez e até uma próxima.